Aleluia. 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 Glória a Deus. Aleluia. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque eu sei que um dia a gente vai estar com o Senhor, sim. Mas eu sei, Pai, que enquanto a gente está aqui, Senhor, a gente tem muita coisa para aprender, muita coisa para crescer, Pai. O Senhor não deixou a sua palavra à toa. O Senhor deixou a sua palavra para que a gente pudesse ter um norte, ter uma orientação, para que a gente pudesse crescer, para que a gente pudesse avançar. Nós estamos mesmo nesse tempo de expansão, nesse tempo de crescimento, mas eu creio e declaro sobre a vida dos meus irmãos, que não só a igreja, mas que eles possam crescer também, Pai. Para que eles possam se posicionar, Senhor, para que eles possam decidir crescer, Pai, no Senhor. E a gente sabe que é só no Senhor que a gente cresce. Obrigado, Pai, por esse tempo que o Senhor preparou para nós, Pai. Aleluia. O Senhor preparou esse culto para nós e nós chegamos até aqui, Pai. E eu sei, Pai, que quando a gente se coloca diante do Senhor, o Senhor não despede ninguém de mãos vazias. A gente não vai sair daqui da mesma forma, Pai. Obrigado porque eu sei que a sua palavra nos ensina, nos corrige, nos confronta. Obrigado porque nós sabemos, Pai, que na zona de conforto não tem crescimento. Aleluia, Pai. Obrigado, Senhor, porque a sua palavra nos faz realmente crescer. E eu sei que nessa noite a sua palavra não vai voltar vazia, sem que antes ela faça exatamente aquilo que ela foi designada para fazer, Pai. E eu declaro, Senhor, o solo do coração dos meus irmãos prontinho para receber, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. A gente não vai deixar nada se perder, Pai. Nada, Pai. Obrigado pelos seus alinhamentos, o seu direcionamento, Pai, nesse tempo. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Boa noite, queridos. Vocês estão bem? As crianças, se quiserem passar por aqui por conta da chuva, não tem problema. Obrigado, grupo de louvor. Como sempre, inspirados, divinamente inspirados, capacitados pelo céu, pelo próprio Deus. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Eu tô falando, gente, ó, a gente tá crescendo, a igreja tá crescendo. Olha o tanto de criança. E tá chegando mais. Aleluia. E a gente precisa que a gente cresça também. A igreja precisa que você também cresça. Amém? Pode se sentar, pode ficar à vontade. Que bom que você veio. Aleluia. Eu creio e já posso ver essa igreja cheia. Aleluia, é uma grande visão, uma grande igreja e uma grande multidão. Você crê comigo? As pessoas estão chegando, amém? E a gente vai crescer. Nós estamos crescendo. E pensando a respeito de crescimento, de avanço, né? Porque para Deus é assim, é de fé em fé, de glória em glória. A gente precisa crescer, a gente precisa avançar. Deus não fez nada para ficar estacionado do jeito que está. Deus fez para que a gente crescesse e que a gente avançasse. Então, eu quero te dizer, bem-vindo à jornada do seu crescimento. Eu estava pensando a respeito, né, do culto, pensando sobre algo, né, que viesse da parte do Senhor mesmo, para que fizesse, para que nos colocasse no prumo mesmo em algumas coisas, porque às vezes a gente fica meio perdido. Você vai se encontrar nessa noite, em que área você está, aleluia, em que fase do crescimento você está. E pensando nessas coisas, né, tem um livro do irmão Reagan que chama Crescendo Espiritualmente. Depois eu vou falar um pouquinho dele para você. Mas o pastor falou sobre a bênção da submissão à igreja na quinta-feira. Quantos estavam aqui? Se você não estava, eu indico para você, procura no YouTube, ouça, porque só veio, o que a gente vai conversar hoje vai ser só para complementar aquilo que o pastor já disse na quinta-feira, para que a gente possa crescer e entender essa submissão na igreja, para que a gente possa avançar. Deus tem um plano para nós, de crescimento e de avanço. E vamos lá? Aleluia. A palavra fala lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, o verso 4, deixa eu olhar o meu tempo. Em 1 Timóteo, no capítulo 2, o verso 4, que diz assim: é o desejo de Deus
que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Aleluia? Então, existe uma salvação, e quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, nós fomos salvos. Amém? Aleluia? Mas existe um processo de crescimento. Existe um processo de aperfeiçoamento. E a gente precisa crescer. Segundo as Escrituras, Deus não fez ninguém para continuar sendo bebê. Nem naturalmente falando, né? Um bebê, ele cresce. E nem espiritualmente falando. Amém? E a gente fala sobre essas coisas por quê? Porque essa clareza precisa vir para nós, gente. A gente insiste em falar aqui sobre o rema. A gente insiste em falar aqui sobre as mesmas coisas, sobre as matérias do rema. Aleluia, que foi? Ah. A gente insiste em falar aqui sobre as matérias do rema. A gente insiste em falar aqui sobre os valores do ministério que você faz parte. Por quê? Porque é nosso desejo que você cresça. Sempre tem pessoas novas chegando na igreja. Então, a gente precisa mesmo tocar nesses pontos sempre. E até para nós que já estamos aqui faz um tempo, para que a gente possa lembrar mesmo dessas coisas. A Bíblia também fala lá em Daniel, no capítulo 11, o verso 32. Eu fui inspirada hoje também pelo culto de manhã, aleluia. Mas em Daniel, no capítulo 11, o verso 32, diz assim, que o povo que conhece o seu Deus, aleluia, será forte, ativo e fará proezas. Mas existe um processo de conhecer o seu Deus. Existe um processo para você saber, para você conhecer pela palavra o que você precisa fazer. A gente não consegue fazer sozinho. Um bebê não cresce sozinho. Amém? Aleluia. E sabe que a gente precisa pensar também que, na verdade, a gente não vem para o culto ouvir aquilo que a gente quer. Está comigo? A gente vem para ouvir aquilo que a gente precisa. E se você deseja mesmo esse crescimento, se abra hoje para isso. Se abra essa noite para essas verdades, para aquilo que Deus tem para nós. Amém? Pensando nisso também, eu ouvi um exemplo falando de um avião. Um avião, toda vez que ele vai fazer um voo, em um intervalo de um voo e outro, é feita uma inspeção no avião. Para corrigir, às vezes, pequenos detalhes. Mas que se deixar, às vezes pode acontecer algo tão grave, lá em cima não tem como consertar. Então, a gente precisa consertar aqui agora, antes que você alce voos altos e depois lá em cima não tem como consertar. Porque ali, lá em cima, não é só a vida do piloto. Tem a vida dos passageiros e dos tripulantes também. Então, por isso a gente precisa alinhar aqui agora. A gente precisa crescer. Deus deseja que a gente cresça. Deus não deseja que a gente, quando a gente aceitou Jesus, entregou a vida para Ele, a gente estacione. Existe um processo, existe um aperfeiçoamento. Você decide. Só que o posicionamento é nosso, se a gente vai decidir crescer ou se a gente vai decidir estacionar. Amém? E eu espero do fundo do meu coração que você deseje crescer. E quero te dizer uma coisa, a gente não chega na plenitude. A gente está sempre crescendo. E a gente não pode ficar parado, gente, porque até a água parada dá dengue. Aleluia? Então, a gente precisa desejar mesmo essa palavra. Quando a gente é bebê, a gente precisa de um genuíno leite espiritual. A gente vai falar sobre isso. Mas eu quero que você abra comigo lá no livro de Efésios, no capítulo 4. Olha, gente, bota para torar esse ar-condicionado aqui, porque, aleluia. Olha, Deus é bom, eu creio e eu chamo outros ar-condicionados, porque a semana passada eu estava com frio. Hoje eu estou com calor. Mas, enfim, né? Aleluia. Abre comigo lá no livro de Efésios, no capítulo 4, verso 8. Aleluia. Aleluia. Queridos, eu peço para você nessa noite que você seja honesto com você mesmo. Naquilo que você precisa crescer, naquilo que às vezes a gente ainda não rompeu. Às vezes a gente já conseguiu romper mesmo em algumas áreas, mas outras ainda não. Então eu peço que você seja sincero com você nessa noite, que a gente decida mesmo alinhar aquilo que ainda precisa.
Porque são os ajustes que o Senhor faz. Nos cultos a gente precisa estar ligado, porque Deus ele libera uma palavra para que a gente possa se alinhar nas coisas que Ele tem para nós. Amém? Vamos lá. No verso 8 diz assim, que estava falando de Jesus, tá? Quando Ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Deus concedeu dons às pessoas. Ele deu para nós como presente. Agora vai comigo no verso 11. Diz assim, Ele mesmo concedeu. Cadê? Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Para aí um pouquinho. Ele concedeu, Jesus, quando ele subiu, ele concedeu dons aos homens. E aí ele fala esses 5 dons ministeriais. E aí ele fala, para que ele concedeu esses dons? Com vista ao aperfeiçoamento dos santos, com vistas no nosso crescimento, com vista no seu crescimento. Você entende que não existe só o chamado de pastor? A gente precisa receber dos outros dons ministeriais. As pessoas que passam por aqui, os ministros que passam por aqui, Deus concedeu para que nós pudéssemos crescer e ser aperfeiçoado. E para que a gente cresce? Para o desempenho no serviço, para a edificação, para o crescimento do corpo de Cristo. A gente não cresce, querido, se a gente não tiver esse entendimento desses 5 dons passando por aqui. E eu sei que está aqui no nosso meio. Eu sei que aqui no nosso meio tem profeta, tem mestre, tem pastor, tem evangelista. E o Senhor conta com a gente. Aleluia. Esse é um processo. Esse verso 12 que a gente leu aqui é um processo. E aí o verso 13 diz assim, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Ou seja, existe uma plenitude. Existe o processo do crescimento, dessa edificação, enquanto a gente cresce, por conta das palavras que são liberadas sobre a nossa vida, as palavras que são ensinadas aqui, a gente cresce e chega nessa plenitude, para o nosso desenvolvimento. E aí eu falo para nós, o que a gente tem feito com isso? Se a gente não cresce, a igreja não cresce. Se a gente decide estacionar, eu não quero crescer. Me deixa do jeito que está tudo bem. Se a gente não cresce, a igreja não cresce. Porque a igreja precisa daquilo que você carrega. A igreja precisa daquilo que Deus colocou, depositou nas suas mãos. Tem gente aqui que já sabe exatamente aquilo que foi chamado para fazer. Mas existe um crescimento. Um bebê não nasce e no outro dia ele é adulto. Existe um processo. Às vezes ele é mais lento, às vezes ele é mais rápido. Aí depende. Não tem aqueles que são precoces? Aleluia. Então, eu acredito que aconteça assim também. Deus, ele acelera os processos. Mas é a nossa escolha. É a nossa escolha de, às vezes, cruzar os braços para aquilo que Deus tem, ou decidir fazer alguma coisa com o que Ele já nos mostrou. Aleluia. Sabe, queridos, eu quero que a gente entenda que existe o dia de ser falado sobre fé, existe o dia de ser falado sobre alegria, sobre amor, sobre várias coisas. Mas a palavra também ensina, a palavra também corrige. A palavra edifica, nos conforta, nos consola. Aleluia. Está escrito lá em Timóteo, né, pastor? Que toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a correção, para a educação, na justiça, não é isso? Não sei se tem mais coisa aí no 3,16, primeira ou segunda? Aleluia. 2 Timóteo diz isso, se o Marcelo puder colocar aqui para a gente, só para a gente lembrar dessas coisas. Aleluia.
Olha lá, ó, toda a escritura é inspirada por Deus e útil, tem uma utilidade. Tudo que a gente vem ouvir aqui, tudo aquilo que as pessoas passam por aqui e elas nos ensinam, transmitem a palavra do Senhor para nós, tem uma utilidade. Olha lá, para o ensino, nós estamos sendo ensinados para repreensão, para correção, para educação na justiça, tem um proveito. Tem um proveito a gente se reunir aqui. É para o nosso crescimento. Aleluia. Nós vamos crescer, gente. Nós não vamos ficar que nem menino. O verso 14 diz assim, olha lá, ó. Para que não mais sejamos como crianças. Algumas versões diz, menino. Arrastado pelas ondas e levados de um lado para o outro, por todo o vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Para um pouquinho aqui. Não é que Deus não gosta de menino, Ele gosta de menino. Mas Ele quer que a gente cresça. Ele quer que você cresça. Sabe, porque menino não tem base doutrinária, não sabe o que está falando, não gosta de ler, não gosta de estudar, não entende muita coisa. Precisa de alguém para ensinar, precisa de alguém para mostrar o trilho para ele. Se anima com qualquer coisa, se falar assim para ele, vamos no monte, vamos no monte. Vamos fazer a campanha de 7 quinta-feiras, para que eu possa ser abençoado. É levado por todo o vento. E você já aprendeu aqui que você já é abençoado com toda sorte de bênçãos. Então não precisa mais dessas coisas. Mas menino tem dessas coisas. E a palavra fala, olha só, diz assim, levados de um lado para outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas. E eu fui procurar alguns significados para passar, porque às vezes passa desapercebido. A artimanha significa procedimento para levar alguém ao engano. Quem gosta de ser enganado? Ninguém levantou a mão. Então, se a gente cresce com uma palavra sólida, com algo que Deus tem para você, em todas as fases do seu crescimento, você passa por todas elas, ninguém te engana mais. A pessoa pode dizer assim para você, não, Deus põe doença. Não, é porque Deus queria te provar, por isso que Ele enviou um câncer para você. Deus não precisa das mesmas armas do diabo. Lembra? Teologia básica, Deus bom, diabo mau. Deus não precisa disso. Porque senão, você nem precisa pedir e orar para que a pessoa seja curada. Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar. Aleluia. E não, a gente sabe que não é assim. As pessoas não te enganam mais quando elas dizem algumas coisas para você. E aí, ó, aqui, ó, pela artimanha das pessoas que induzem ao erro, pela astúcia. Astúcia significa também habilidade de enganar. Habilidade de enganar. E às vezes, né, eu acho muito interessante porque o irmão Reagan, ele fala sobre essas fases do crescimento, e aí ele fala no livro dele sobre um exemplo de que quando você quer envenenar um cachorro, você pega um bom pedaço de carne e coloca um pouco de veneno para ele lá. Não é assim? Eu não estou nos comparando a cachorro, não é isso. Mas, se a gente não cresce, se a gente não tem essa base, se a gente não investe, se a gente não decide crescer, qualquer coisa que o diabo coloque como veneno no meio de uma verdade, você vai acreditar. Ele pega uma verdade, coloca lá, misturado com um pouquinho de mentira, e a gente acredita. Silêncio, né? Mas não tem problema, eu creio que você está pensando. Aleluia. E nós estamos crescendo. A gente precisa crescer. Sabe que a criança, ela escolhe o que ela quer comer. Se você colocar um prato de doce e um prato de salada, ela vai no que ela gosta. É muito difícil uma criança decidir pela salada. Existe, tá bom, gente? Igual aquela propaganda que falava, eu quero brócolis. Então, mas, né, existe. Mas, às vezes, nem o adulto não tem domínio próprio. Escolhe pelo doce. Escolhe pelas coisas que, só o que gosta de comer. Mas a gente sabe que, os pais sabem que na verdura, no legume, tudo tem as vitaminas que a criança precisa.
E os pais sabem exatamente naquela fase aquilo que aquela criança precisa. Você não vai pegar uma criança de 3 anos e dar para ela um peixe cheio de espinho, vai. A mãe tem todo o cuidado de tirar o espinho, ou então nem dá aquele peixe, já compra logo salmão e cação. Aleluia! Eu quero que meu filho aprenda a comer peixe. Eu vou comprar um peixe, eu não sei os peixes que tem espinho, mas... Traíra, por exemplo. Então, traíra, tá vendo? Que traíra, né? Você não vai dar uma traíra para o seu filho e deixar ele comendo lá sozinho. Você vai escolher o peixe que não tem espinho. O pai e a mãe sabem exatamente aquilo que o filho precisa comer. Naquele determinado tempo, naquela determinada fase. E sabe que na sua vida espiritual é a mesma coisa? O seu pai e a sua mãe espiritual vai te dar o alimento que você precisa para crescer. Então, quando a gente fala assim, você quer crescer, ouvir ministrações, coloca o tema que você quiser e coloca lá no final, quando você vai procurar lá no YouTube, Verbo da Vida. Eu quero ouvir sobre o amor. Amor, Verbo da Vida. Você não vai precisar nem tirar o espinho. Você já vai ouvir lá exatamente aquilo que você precisa ouvir. Para quê que eu vou deixar uma criança ouvindo alguma coisa que depois ela pode se engasgar, pode fazer mal para ela, depois sou eu que vou ter que ficar lá, levando no hospital para poder, fazer alguma coisa. Por isso que a gente fala aqui, investe em você. O crescimento espiritual é um posicionamento. O seu crescimento espiritual é uma escolha sua. Pastor José Roberto sempre fala isso, o lugar onde a gente vai chegar em Deus, porque crescimento espiritual é isso. É uma escolha nossa. Não tem quem faça por nós. Somos nós que decidimos crescer. Não é igual ao crescimento natural, que você é obrigado a crescer. Quantos gostavam de, quando era criança, acordar, quem estudava à tarde, pegar o travesseiro e ir direto para o sofá assistir desenho? Quando estava de férias, se estudava de manhã, que delícia, não é? Pois é, mas cresce. Aleluia. Só dá valor depois que cresce. Porque era gostosinho, você não fazia nada. Você não se preocupava com nada, sabe? Era sua mãe com seu pai que arrumava sua comida, que dava o seu banho, que escovava o seu dente. E a gente sentava lá e ficava, sabia que depois ia ter a comida lá, né? Prontinha na hora do almoço. Pois é, mas a gente cresce. E o crescimento, e no natural, a gente é obrigado a crescer. Porque quando cresce, se não trabalha, não come. Não é assim? Inspiração aqui agora, porque não estava nem anotado. Se não trabalha, não come. Tem aqueles que ainda dependem do pai com a mãe. Eu até entendo, mas vai chegar o tempo de você também construir sua família e sair de casa. Aleluia, porque Deus fez assim. Você ainda vai encontrar seu varão ou sua varoa, aleluia, glória a Deus, mas não é o caso. Mas então assim, o pai e a mãe sabem exatamente o que precisa quando é bebê. Mas o desejo do pai com a mãe é que cresça. Esse livro que eu comentei aqui com vocês, do irmão Reagan, Crescendo Espiritualmente, invista em você, tá bom? Isso aqui, invista no seu crescimento. Mas não é Bíblia. Mas o que está escrito aqui é tudo que está na Bíblia. São homens e mulheres de Deus. Os livros que a gente não traz qualquer coisa para você comer. Pode ter certeza. Os livros que nós trazemos para cá são pessoas que estudaram durante muitos anos e entrega para a gente mastigado. Está aqui. Sem espinho. Não, mastigado é meio nojento. Mas assim, mas sem espinho e prontinho aqui para você, para o seu crescimento. Para você só comer. Só não dá para colocar na boca, porque quem faz isso é você. Mas ele diz assim, aqui no livro aqui atrás, logo que nascemos de novo, iniciamos a caminhada cristã como bebês espirituais. Porém, não devemos permanecer nesse estado. Aleluia! O desejo de Deus é que alcancemos a maturidade, pois o corpo de Cristo necessita de membros que sejam espiritualmente maduros. Deus precisa que a gente cresça. Sabe por quê, queridos? Porque as pessoas novas estão chegando. E se a gente não cresce, a gente ocupa o lugar do berçário. Como já foi falado aqui outra vez, num hospital.
Quantos bercinhos tem lá, por exemplo, Malu? Lá numa sala lá onde a gente coloca os bebês. De quantos? 6 a 10? Gente, é pouco, está na hora de crescer logo. De 6 a 10. E se a gente ocupa o espaço desses bebês, desses novos que estão chegando, eles não chegam. É sério isso, sabe? Eu sei que tem gente assim, ó, caras e bocas pensando aí, mas é verdade. A gente precisa decidir crescer, decidir sair, sabe, de menino. Mas vamos lá. Deus é bom. Aleluia. Vamos continuar aqui. Eu gosto porque ele compara, o Kenneth Hagin, ele compara, como eu disse para vocês, né, esse crescimento espiritual com o nosso crescimento natural. E aí ele fala sobre 3 fases, que é a primeira infância, a meninice e a varonilidade. Ó que benção. Então, existe uma plenitude que a gente vai chegar. Existe um lugar onde a gente vai chegar. Amém? E a gente precisa decidir por isso. Aleluia, porque a gente já sabe que a vida do justo, a vereda, o caminho, é como a luz da aurora. O seu crescimento é isso. Vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, até alguém olhar para você e falar assim, meu Deus, só podia ser Deus na sua vida. Porque do jeito que era e o jeito que está, que igreja que é que você vai? Aonde é que você está frequentando? Eu quero aquilo que você tem. Mas se a gente não cresce, nem as pessoas não querem o Deus que a gente tem. Aleluia! Glória a Deus. Dá um glória a Deus para ajudar a pregadora. Aleluia! Eu quero que você fique ligado. Não vou deixar você dormir. Você não veio aqui à toa. Você escolheu estar aqui, porque você podia ter escolhido ficar em casa. Aí a gente fica em casa, a gente dorme em casa. Aleluia, glória a Deus. Você vai dormir só depois das 10. Porque depois ainda tem comunhão com os irmãos aqui. Também não é para sair correndo. Aleluia. Porque a gente cresce assim também, sabia, Bel? A gente cresce na comunhão com os irmãos. Aleluia. É. E aí você pergunta assim, você pode até perguntar para o pastor. Pastor, como é que o senhor sabe que eu cresci? Já parou para pensar nisso? Como é que o senhor sabe, pastor, que eu estou crescendo? Pelo seu comportamento. Pelos seus 5 minutos de conversa. O pastor sabe exatamente naquilo que você está crendo. Se está fazendo efeito aquilo que você tem ouvido aqui. Aleluia. A gente sabe, gente. Só de conversar, só do nosso comportamento, do nosso posicionamento, de decidir mesmo. Eu decido pela palavra, eu vou ficar aqui, daqui não sai, daqui ninguém me tira. Eu vou crescer. Se o irmão do lado não quer crescer, eu quero. Por isso a palavra diz que publicanos e meretrizes vos precedem no reino. Pessoas às vezes que chegam, aí o irmãozinho que está lá desde o começo fala, meu Deus do céu, como que pode? Olha lá onde é que o fulano já está, porque ele decidiu crescer. Tudo que é falado para ele fazer, ele faz. É o que tem que fazer? O rema? Eu conheço gente assim. Chegou aqui e não sabia nem o que era rema. Mas o que é que tem que fazer para crescer? É o rema? Vou fazer o rema. O que mais tem que fazer? O curso de oração? Vou fazer também. O que mais? É o centro de cura? Estou também. Estou em todas. Aleluia. O que mostra para você? Como eu disse, é a gente que decide, é a gente que escolhe. Deus tem tanta coisa para nos entregar, não estou nem falando do material, gente. Estou falando daquilo que Deus tem para confiar você com relação ao seu chamado. E às vezes a gente simplesmente, vou vivendo, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, e está tudo certo. Não, não é assim. Você cantou aqui. Como é mesmo, Bel, a música? Quanto tempo que eu perdi, me perdoa? Não quero mais fazer sentir. Pode rir, não tem problema, eu não vou cantar aqui. Me perdoa. Às vezes a gente precisa pedir perdão mesmo para o Senhor. Tanto tempo que eu perdi. Tanto tempo que eu perdi com as coisas lá fora, com as coisas no mundo. E às vezes até perdi dentro da igreja mesmo. A gente fala tanto do filho pródigo que foi, mas e o irmão que estava perdido dentro da casa do pai? Aleluia. Precisa, gente. Precisa crescer. Precisa avançar. O desejo do Senhor para nós é esse.
Às vezes a gente realmente está perdido dentro da igreja. Então, Pai, me perdoa, porque eu quero fazer aquilo que o Senhor tem para mim. Eu quero fazer o que o Senhor me chamou para fazer. Não é, e nem vai ser direto. Deus nem vai confiar para você direto aquilo, o seu chamado, às vezes nos 5 dons ministeriais. Nem é isso. Mas começa. Começa. Aleluia. E como a gente estava falando aqui, né, a gente começou falando dessas fases, né, desse crescimento. E aí, a primeira infância, ele fala sobre os bebês espirituais, como a gente estava dizendo aqui. E bebê, assim, ele não faz nada sozinho. Você tem que dar banho, você tem que dar comida, tem que ter um cuidado especial. O pastor tem que cuidar. Sabe aquele versículo, pastor, que fala assim, que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus? Mas os filhos maduros, porque os que são crianças são guiados pelo pastor. Porque precisa aprender, não sabe nada ainda. Entendeu? Não conhece, é novo na igreja, está ouvindo. Tudo para ele é novo. Ele fala sobre essa inocência. Tudo para mim é novo na igreja. Que lindo. Olha que linda essa luz azul. A iluminação nova. Toda vez que vem na igreja, acho tudo lindo, tudo maravilhoso. Tudo que está acontecendo, tudo que Deus está fazendo. Nossa, que legal, agora está filmando. Nossa, que maravilhoso, agora tem a iluminação, tem ar-condicionado. Uau, sou apaixonado pela minha igreja. Aí vem o irmãozinho do lado e fala assim, aquele que já está mais tempo, né? Fala assim para ele, não liga não, ano que vem isso aí já não vai mais nem fazer... Nem vai brilhar mais seus olhos. Não, gente. Pastor João Roberto fala do primeiro amor. Essa inocência a gente nunca pode perder, mesmo quando a gente cresce. De amar mesmo a igreja, de amar o lugar que você faz parte, de você estar feliz no lugar onde você está, de você se alegrar com as conquistas e com as coisas que estão acontecendo aqui. Pastor João Roberto, ele fala sobre esse primeiro amor. Alguém chegou para ele e falou assim para ele, falou assim, daqui a pouquinho já passa esse primeiro amor de quem aceitou Jesus. Ele falou assim, se passar para mim, eu aceito Jesus de novo. Aleluia. Eu entrego a minha vida para ele de novo, porque eu quero esse primeiro amor. Eu quero viver nisso. Eu quero viver afogueado com a palavra o tempo todo. Eu quero viver afogueado, eu quero viver nessa expectativa que Deus tem para fazer o tempo todo. Aleluia. E aí ele fala também sobre... Quando a gente nasce de novo, eu não sei se todos já ouviram aqui, eu vou falar de novo, porque, como eu disse, tem pessoas novas aqui na igreja. E sempre vai ter, gente. Sempre vai ter gente nova chegando. E aí, quantos sabem que nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos em um corpo? Você é um espírito. Quando você entregou a sua vida para Jesus, o seu espírito foi recriado. Novinho. 2 Coríntios 5,17... Põe para a gente, Marcelo. Esqueci o começo. Aleluia. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Um bebê, quando nasce, ele está lá no berçário. O bebê tem passado? O bebê não tem passado. Você nasceu de novo, Deus esqueceu de tudo que você fez para trás. Acabou. É daqui para frente. Graças a Deus, porque a gente fez tanta besteira, aleluia, e Deus fala assim, você está novinho, eu nem lembro mais do que você fez, é daqui para frente que você vai crescer, e vai crescer com o alimento que eu vou te dar, aleluia. Então nós somos um espírito, mas a nossa mente precisa ser renovada, e essa mente renovada é onde você vai crescer com a palavra. Coloca a palavra para dentro, e aí você cresce. Os seus olhos vão sendo iluminados, os seus olhos vão sendo abertos de tudo aquilo que Deus tem para você, nesse processo de crescimento. Amém? E a sua carne, na verdade, né, ela precisa ser subjugada, porque ainda existe o desejo da carne. Mas a Bíblia, graças a Deus, a palavra diz que a carne é fraca, né? Porque imagina se ela fosse forte. Então, como ela é fraca, a gente consegue dominar. Como? Com uma força chamada graça. Você vai conseguir se dominar. Mas é um posicionamento. Sou eu que mando. Eu sou um espírito. Eu mando na minha carne.
A minha carne não faz o que ela quer. Aleluia. Então nós estamos ensinando hoje que a sua carne, sua carninha, não faz o que ela quer. Não come o que ela quer, não diz o que ela quer. Aleluia. Graças a Deus, né? Aleluia. E a criança, ela precisa desse genuíno leite espiritual. A Bíblia fala lá, acho que é 1 Pedro 2:2. Você vê para mim, Marcelo? Nossa, esse relógio é muito rápido. Aleluia. Isso, olha lá, ó. Diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Lembra que a gente leu que é desejo de Deus que você seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade? É esse crescimento. Aleluia. Então deseja. Quando a gente é bebê, a gente deseja. O bebê deseja, ele chora, ele grita, porque ele quer aquele leite. Só que às vezes a mãe não consegue alimentar. Então ela acaba dando uma fórmula. Mas quando o bebê ele é alimentado pelo genuíno leite espiritual, genuíno leite, um bebê natural é alimentado pelo leite, ele tem tudo que ele precisa. Ai, nossa, mas não precisa dar uma papinha, uma comidinha? Não, não precisa. O tempo dele é aquele. Aquela fase do leite é aquela fase do leite. Não precisa de mais nada, ele vai criar os anticorpos que precisa, toda a imunidade que precisa por conta daquele leite. Aí a gente pensa, nossa, mas e a vitamina tal, está tudo no leite, gente. E aí vai chegar a etapa da papinha, vai chegar a etapa da comidinha, de você inserir os legumes. Ó, eu já estou aprendendo, aleluia, porque está chegando a minha vez, aleluia. E é assim, gente, a gente cresce, a gente fala fé. Você não fala mais incredulidade. Quando a gente cresce, a gente fala aquilo que a Bíblia diz. Aleluia. E se a gente não sabe o que a Bíblia diz? Por isso a gente precisa ler, a gente precisa investir, a gente precisa crescer. É a nossa decisão, gente. Ouvir ministrações, leitura da palavra, porque a gente fala, né, pastor? Do ano do mais e mais. Mas é mais crescimento, mais oração, mais leitura da palavra, mais ministrações, mais congregar. Aleluia. Aleluia. Porque vem junto, gente. Não tem como separar. Você não vai conseguir mudar nada do lado de fora se não mudar do lado de dentro. A mudança é dentro primeiro. É o seu posicionamento de decidir crescer dentro primeiro. As coisas vão crescer do lado de fora. Você vai fazer tudo aquilo que você precisa fazer. E aí, como eu disse, né? Tem esse tempo da inocência. Tem esse tempo da ignorância, que a gente já falou do cachorro, quando você coloca um veneno num pedaço de carne. Mas eu quero ler um pedacinho desse livro aqui para você. Olha só, ele diz assim, com relação à ignorância. Gente, esse livro é muito bom. Aconselho você, procure no nosso Verbo Shop, aleluia. Aleluia. Ele diz assim, ó: quando começo a ler algo, que tira a minha fé, em vez de colocá-la dentro de mim, tenho bom senso suficiente para cessar imediatamente a leitura. Então, se existe alguma coisa que você está lendo, que está machucando a sua fé, que você está construindo ela dentro de você, esse crescimento dentro de você, para de ler. Ele fala aqui nesse livro também que ele chegou na casa de uma pessoa, ele tinha uma biblioteca imensa. E aí ele perguntou assim para a pessoa, você já leu todos esses livros? Ele falou assim, eu já li a maioria deles, mas existem livros aqui que eu preferiria não ter lido. Porque hoje é um combate na minha mente daquelas coisas que eu li. Sério, né? E ele diz assim, tenha cuidado com o que você se alimenta. Ele está falando de leitura. Há um ditado muito citado na questão da dieta natural do homem. Você é o que come. Na dimensão espiritual existe a mesma verdade. Você é aquilo que lê. Aleluia. Então a gente é aquilo que a gente põe para dentro.
ou o que você lê, no caso ele está falando do livro, mas as ministrações que a gente ouve, as músicas que a gente escuta. Nem toda música que você escuta, gospel, é de Deus. Vai chorando, geme e chora? Não precisa, gente. Deus já fez. Vai rindo e continua rindo. É essa que você tem que ouvir. Para que você faça. Aleluia. Sabe que a sua liderança já viu você lá na frente. Talvez você nem se veja fazendo algumas coisas, mas ele já viu. Ele sabe o potencial e a capacidade que está em você. Ele sabe o potencial e a capacidade que você tem de crescer. Ninguém, gente, uma pessoa veio e falou assim para mim, mas por que o fulano é tratado do jeito e eu sou tratada do outro? Porque talvez Deus veja, ele veja o pastor e Deus veja em você coisa que não tem no outro. O seu crescimento é um, o crescimento do outro é outro. Talvez se o nosso tratamento aqui fosse frouxo, a gente não estava onde a gente está. Porque pensa, às vezes as pessoas olham, eu acredito, que muitas pessoas olham e vê aqui um casal novo. Como assim? Um casal novo na frente da igreja? E eu, mais velho, que já tenho um chamado de pastor, vou me submeter a eles. Porque Deus viu em nós, por conta de um treinamento, de não ter sido frouxo, essa capacidade de fazer, e você está vendo acontecer. E Deus viu em você uma capacidade. Qual é o treinamento para você? Aceita o treinamento. Amém. Aleluia. Aceita o crescimento. Sabe aquela coisa que as pessoas falam, aceita que dói menos? E realmente é. Se a gente aceitar, vai doer menos. Se a gente aceitar, vai ser mais rápido. Se a gente aceitar, daqui a pouco, o que você está engolindo, esse sapo de perna aberta aí, vai ser facinho, vai ser uma pererequinha. Ai, gente, esse aqui veio agora, desculpa. Uma ranzinha, entendeu? Aí, ó, aleluia. Entendeu? Então, a gente precisa mesmo guardar nossa língua, guardar o nosso coração, se posicionar. É fácil? Não é. Mas é possível. E aí, você olhar para trás e você ver que você não é mais quem você era. E você vê o tanto que você cresceu e que você avançou. Você vai falar, uau, eu vou correr minha carreira, eu vou para frente mesmo. Aleluia. Paulo fala isso. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, esquece o que já foi. Se você errou até 1 minuto de você entrar na igreja hoje, peça perdão ao Senhor e esqueça o que ficou para trás. Avançando para aquelas que estão diante de mim. Prossigo para o alvo. Paulo disse isso, eu prossigo, eu cresço, eu avanço, eu aperfeiçoo, eu vou para frente. Aleluia. Aleluia. Eita glória, Deus é bom, né? Então, falando, né, continuando aqui, meu Deus do céu. Continuando aqui na meninice, eu vou dar uma acelerada aqui. Mas continuando aqui na meninice, ele fala também, né, sobre comportamento de adolescente. Quem tem adolescente em casa acha que ele é o dono da verdade. Não, eu é que sei, meu pai e minha mãe é quadrado. Eu que sei da minha vida, quer sair de casa, não lava nem uma roupa, não sabe nem fazer uma comida. Não, agora eu tenho 18, mas com cabecinha de 15, né? De 12 às vezes. E acha que vai fazer tudo sozinho. Aleluia. Eu anotei uma frase que eu ouvi que diz assim, que a modernidade nunca vai substituir a experiência. Porque o pai com a mãe já passou por aquilo ali. O pai com a mãe já sabe o resultado. E hoje, as crianças aqui, crescendo muito mais rápido, muito mais veloz, entendendo o que elas foram chamadas para fazer desde pequena, não precisa passar por aquilo que a gente passou.
Seu filho não vai precisar passar por o que você passou. E glória a Deus por isso. Seus filhos vão além de você. Seus filhos vão avançar mais do que você. Se você foi até aqui, os seus filhos vão além. Por quê? Porque você decidiu crescer e trazer eles para crescer no mesmo lugar que você cresceu. Ou está crescendo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Espera aí, gente. Deixa eu dar uma enxugada aqui, porque, né? Aleluia. Eu estou meio perdida no horário, pastor. Até que horas? Eu vou falar que nem os meninos. Quanto tempo eu tenho? Aleluia. Glória a Deus. Mas então, eu vou ter que, né, vai ficar para uma outra, cenas dos próximos capítulos, algumas coisas que eu anotei aqui, mas algumas eu ainda preciso tocar. Aleluia. E aí, vamos começar a pensar, né, em finalizar. Eu preciso falar sobre a varonilidade, o crescimento. E assim, uma pessoa que cresce, uma pessoa madura, ela consegue resolver ela mesma os seus problemas. Você foi crescendo na palavra, você foi sendo orientado, você sabe aquilo que você precisa fazer, e uma pessoa madura sabe como resolver os seus problemas pela palavra. Quantos já receberam uma ligação do pastor pedindo para você ajudar ele? Me ajuda no problema aqui que eu não estou conseguindo. Por quê? Nós também temos os mesmos problemas, as mesmas situações, as mesmas circunstâncias, mas quando a gente cresce, a gente aprende pela palavra a resolver os nossos problemas, a sair das situações por conta da palavra. Isso é crescimento. E o nosso desejo é que a cada culto que você venha, você tenha essas orientações, você aprenda sobre isso, para que você possa sair dos seus problemas também. Amém? Para que você entenda, o problema vai vir, gente, para todo mundo. Não é só privilégio seu. Mas você não sabe o que eu estou passando. Não é privilégio, nem sei se posso dizer isso, de um só, mas todo mundo passa. E às vezes passa a mesma coisa. Agora, o que depende é como a gente vai passar aquilo. Quando a gente tem um entendimento de que quando a circunstância vem, o problema vem, e eu sei que a qualquer momento ele está sujeito à mudança, eu só fico no ha-ha-ha. Você já cresceu, aí você sabe, diabo? Aqui para você, ó, ha-ha-ha. Eu vou sair dessa assim como eu já saí dos outros. Assim como Deus já me livrou dos outros, eu sei que o Senhor vai me livrar desse também. Para mim, fatura liquidada. Qual o problema? É conta? Vai ser paga. Na verdade, o melhor, está pago. Deus já foi no seu futuro, a sua semana vai ser um sucesso. É o que a gente põe para dentro. Amém? E quando a gente cresce, eu quero ler com você, está lá em 1 Coríntios, no capítulo 13, o verso 11. Aleluia. Olha isso. Aqui é aquele capítulo que fala sobre o amor, lembra? Se você não lembra, tarefa de casa, você vai ler 1 Coríntios 13. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Quando a gente cresce, existe esse crescimento. A gente precisa deixar essas coisas de menino. Então, olha lá, ó, eu era menino, eu falava assim, eu brigava, eu falava o que vinha na minha cabeça, era cheio de mimimi, e o irmão não falava comigo, passava do meu lado, mas às vezes a gente não sabe nem o que o irmão do lado, quando passou correndo, não falou oi para você, está passando. Que tal você depois ir dar um abraço nele? Olha, irmão, eu estou aqui, se você precisar de mim, o que você precisar, eu posso te ajudar. Sentia como menino, pensava como menino. Agora, quando eu cresci, quando eu decidi
amadurecer, quando eu decidi crescer, me aperfeiçoar, avançar. Desculpa. Eu deixei das coisas de menino. Eu parei de pensar como menino. Aleluia. Como eu disse, às vezes, a gente cresceu em algumas áreas. E eu creio que todo mundo cresceu. Até os novos, dá para ver, dá para saber. O pastor sabe, por conta do seu posicionamento, por conta das coisas que você fala. Você mudou, não sei se você percebeu, mas você já mudou até o seu jeito de falar. E as pessoas também percebem. A gente está crescendo. Nós estamos crescendo, nós estamos avançando. Como eu disse, o bebê não tem como. Hoje ele é bebê, amanhã ele é adulto. Existe esse processo. E que tal a gente passar por esse processo? E passar por esse processo, curtindo as etapas do processo desse seu crescimento. Aleluia. Curte a paisagem. Já que você decidiu ficar, pegar, vamos lá, vamos crescer. Aleluia. A gente aprende a não se mover mais pelos elogios ou a falta deles. Não interessa se alguém chegar e bater nas suas costas. Olha, obrigado pelo que você falou para mim. Não. Libera uma palavra sobre a vida do seu irmão. Ele pega e ele vai avançar. Ajuda. Às vezes não é nem só aqui. Você vai ensinar, você vai passar para o outro aquilo que você aprendeu. Às vezes não é nem no púlpito. Às vezes é no seu trabalho. Uau, que palavra maravilhosa que você está ouvindo. Eu preciso ir aonde você está. Eu preciso conhecer isso que você está falando. Não se preocupar mais no aparecer. Se eu não apareço, eu não faço. Não, o importante é o time ganhar, o reino avançar. Não interessa quem vai aparecer ou não. Aleluia. E pensar nas coisas lá do alto, pensar nas coisas do céu. Ter visão de reino. Aleluia. Abre comigo, Marcelo, por gentileza. É que está mais fácil do que abrir aqui, porque eu tenho pouco tempo. Em 1 Timóteo, no capítulo 4, o verso 15. Aleluia. É que eu quero ler em outra versão também, tá? Aleluia. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, verso 15, Paulo está falando para Timóteo, medita nessas coisas, medita na palavra, ouça as ministrações. É porque naquela época só tinha como meditar na palavra, mas hoje você tem livros, você tem ministrações, você pode se encher. Medita nessas coisas e nela ser diligente. O que é uma pessoa diligente? Uma pessoa que não desiste. Uma pessoa que impõe força e faz o negócio acontecer. Não para. Medita essas coisas e nela ser diligente, para que o seu progresso a todos seja manifesto. Esse progresso está ligado a crescimento, para que o seu crescimento seja a todos manifesto. O seu crescimento as pessoas vão ver. Aleluia. Aqui na versão viva diz assim: mantenha-se vigilante em tudo quanto faz e pensa. Se mantenha vigilante com aquilo que você faz. Você vai crescer. Se mantenha vigilante com aquilo que chega no seu pensamento. Aleluia. Com relação a alguém, com relação a alguma coisa, pensamentos errados, pensamentos que não agradam a Deus. Se mantenha vigilante. Esteja ligado. Você não é um ser natural, você é um ser espiritual, você é um espírito. Então se mantenha ligado. O diabo vai querer tirar a palavra de você de tudo quanto é jeito. Vai querer te dar uma rasteira, queridos. Te tirar da palavra, te tirar do foco, te tirar do alvo. Tirar você do lugar do crescimento, dessa jornada de decidir crescer. E aí ele diz assim: permaneça fiel ao que é direito e Deus o abençoará e o usará para ajudar os outros. Oh, aleluia. Você sendo encontrado fiel, você é capaz de ajudar os outros. Um bebê não consegue limpar outro bebê.
Um menino de 3 anos não consegue trocar uma fralda do outro de 3 anos. Mas alguém que é maduro, alguém que cresceu, consegue fazer isso. Aleluia. Alguém que está crescendo e entende que tira a fralda e joga a fralda fora, não a criança. Aleluia. O pastor fala isso aqui. Amém? E aí na versão, a mensagem diz assim: cultive essas coisas, mergulha nelas. Aleluia. Todos perceberão o quanto você amadureceu. Sabe que o progresso precisa ser manifesto? Precisa ser manifesto. Mas eu quero dizer também, gente, que o retrocesso também é manifesto. Mas Deus não se agrada daqueles que retrocedem. E nós não somos desses que retrocedem. Nós somos dos que avançam. Nós somos daqueles que não param, que não desistem, que o sangue pode estar dando na canela, mas eu vou crescer, eu vou avançar. Não interessa o que o diabo está me mostrando, as circunstâncias que ele me mostrou, mas eu vou crescer. Aleluia. E disse assim: fique firme no seu caráter e em seu ensino. Não se desvie. Apenas fique firme. Você e seus ouvintes vão experimentar a salvação. Você e os ouvintes vão experimentar todo esse crescimento, tudo aquilo que Deus tem para nós. Eu quero chamar a banda para cá. Aleluia. 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 Sabe, queridos, como eu disse, o crescimento é um posicionamento seu. As pessoas, elas podem até decidir não crescer. Ah, não, tá bom assim. Mas depois não olhe para a vida do outro e fique vendo aquilo, tudo que ele está experimentando por essa decisão de amadurecer e você não. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu vou repetir. Alguns podem decidir não crescer, espiritualmente falando, e está tudo bem. Mas você não vai ter acesso às mesmas coisas que os maduros decidiram crescer. Aleluia. Você pode se colocar de pé? Agora, eu quero dizer para você, nós estamos crescendo. Em estatura, em sabedoria, em conhecimento, em graça, diante de Deus e diante dos homens. Nós vamos crescer. Como eu disse, você não vem para cá à toa. Eu sei que o seu desejo também não é ficar de braço cruzado. Eu sei que as pessoas que estão aqui desejam crescer. Às vezes não cresce tão rápido quanto alguns. Mas se você se posicionar, eu quero crescer, eu quero avançar, eu vou pegar essas verdades para a minha vida, eu vou fazer acontecer, eu vou me posicionar, eu não vou desistir, eu não vou parar. Seja intencional, queridos. Sabe, tenha mesmo essa intenção. Intencionalidade é isso, eu tenho a intenção de crescer. Eu faço por gosto de crescer, eu quero crescer. Eu não vou parar, eu não vou desistir. O diabo não vai me segurar. As coisas não vão... Sabe que se às vezes a gente pisa na bola, né? Erra. Eu não estou dizendo que você vai pecar, não é isso. Até porque nós não somos pecadores. Pecador é aquele que anda na prática do pecado. Nós não andamos na prática do pecado, porque senão Deus não poderia vir morar dentro de nós. Amém? Quero que isso fique bem claro dentro de você. Nós não somos pecadores. Às vezes a gente erra, mas a gente volta, se arrepende e volta para essa posição. Pai, eu errei. Eu não te agradei.
eu entristeci o seu espírito, mas eu decido voltar para a posição que o Senhor Jesus conquistou para mim. Eu volto para essa posição de justiça, eu quero fazer aquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos. Aleluia. Mas é uma decisão. Seja intencional, queridos, no seu crescimento. Aleluia. Invista em você. Leia, ore, ouça as ministrações. Aleluia. Deus gosta, sabe? Quando a gente entrega a nossa vida para Ele. Você entregou a sua vida para Jesus. Novinho, você é um bebezinho novinho. Deus gosta, Deus ama isso. A própria palavra diz que tem festa no céu, porque você se arrependeu e entregou a sua vida para Ele. Mas o desejo de Deus não é que você continue bebê. Aleluia. É que você cresça. É que você avance. Aleluia. Que você chegue na plenitude de varão perfeito. Que você descubra exatamente aquilo que Deus te chamou para fazer. E faça. Contribua para o corpo de Cristo, para o crescimento. Nós precisamos daquilo que Deus depositou sobre a sua vida. Amém? Aleluia. Aleluia. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela sua palavra, Pai. Obrigado pela sua bondade. Obrigado pelos seus olhos sobre nós, Pai. Obrigado, Pai, porque nós estamos crescendo, Pai. Ninguém aqui vai ficar para trás. Nós estamos crescendo em sabedoria, em conhecimento, em estatura, em graça, diante do Senhor, mas também diante dos homens. O Senhor é bom em todo tempo, Pai. Aleluia. Obrigada, Senhor, pela sua palavra, Pai, que nos direciona, Senhor, que nos alinha, que nos traz para o prumo. Obrigado, Pai, porque nós vamos crescer, Pai. Nós vamos avançar. Nós vamos expandir, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deus. Porque eu não sei quanto a você, mas eu sou grato pelo meu pai. E eu posso dizer, o pai natural e também o meu pai espiritual. Porque, assim como Paulo disse, eu fui criado aos pés de Gamaliel, eu também fui criado aos pés de pastor José Roberto. Então não tive moleza. Não tenho até hoje. E sou grato a Deus pela vida desse homem de Deus, que não me dá moleza, Ronaldo. Pastor, muito obrigado. Muito obrigado, porque eu sei que ele viu em nós um grande potencial. E graças a Deus, gente. Graças a Deus. Gente, fica à vontade, pode sentar. E eu vou falar sobre dízimos e ofertas, mas continuando daqui, de onde a Maria parou. Porque eu vou te dizer uma coisa. Algumas pessoas, eu não sei quem disse essa frase, mas é uma verdade. Podem questionar os métodos, mas não podem questionar os resultados. Está comigo? As coisas estão acontecendo, é uma verdade. Mas graças a Deus pela nossa liderança que nos guarda. Sabe, Jesus uma vez ele disse isso para Pedro. Ele disse, Pedro, deixa eu te dizer, isso está lá em Lucas, no capítulo 22 e o verso 31. Jesus disse para Pedro o seguinte, Pedro, olha, Satanás ele quis peneirar você. Mas eu orei por você, eu guardei a sua vida. Graças a Deus pela nossa liderança que guarda a nossa vida. Está comigo? Obrigado, Ronaldo. Agora, Satanás sabia que ao invés de ser Judas, aquele que traiu Jesus, poderia ter sido Pedro? Porque Satanás foi até Pedro. E aí Jesus guardou ele. Agora, por que Satanás encontrou Judas? Porque Judas deu acesso. Judas não guardou o seu coração. A Bíblia deixa muito claro que Satanás entrou no coração de Judas. Então, a gente como liderança pode fazer até certo ponto, mas vai chegar uma hora que é você e Deus, não cabe mais a gente ali. Eu posso ir com você até certo lugar. Olha o que a Bíblia diz no livro de Hebreus, no capítulo 13, no verso 17. E você pode repetir algo comigo? Fala assim, minhas contas estão pagas. Agora fala isso com mais vontade para deixar o diabo endemoniado, vai. Minhas contas estão pagas. Aleluia. Olha que interessante, diz assim, Hebreus 13:17. Obedecei aos vossos guias, sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Ou seja,
Você está guardado em nome de Jesus Cristo e vai acontecer. Agora, os seus guias, os seus pastores, sua liderança estão fazendo isso, mas eles podem ou fazer isso com alegria, ou pode fazer isso gemendo. Eu não sei quanto a você, mas eu já me peguei me pensando nisso. Deus, quando o pastor vai orar por mim, como será que é? É gemendo ou com alegria? Será que o pastor chega diante de Deus e fala assim: Deus, eu de novo, o Romeu. Né? Pensa, aleluia. Vai acontecer. Você está no lugar certo. Eu já disse isso. Se você pensa que você vai dar errado na vida, você está na igreja errada. Você veio aqui para dar certo. Mas a gente pode tornar isso mais fácil. A gente pode fazer com que isso se torne acelerado, com que isso seja fácil. Gálatas, no capítulo 4, no verso 1, diz assim, já que a gente está falando de crescimento, vamos falar sobre o dinheiro agora. Amém? Aleluia. Gálatas, no capítulo 4, no verso 1, eu vou ler na versão viva, e se vocês puderem colocar aí para mim, a versão comum pode pôr, não tem problema não, mas entenda. Diz assim: lembre-se, porém, disto, que se um pai morrer e deixar uma grande riqueza para seu filho pequeno, esta criança, fala assim comigo, criança, até crescer não é muito melhor do que um escravo, apesar de possuir efetivamente tudo quanto seu pai tinha. Ou seja, acesso às riquezas, acesso às coisas, tem que ter maturidade, senão não pode, mesmo sendo seu. Eu disse aqui outro dia, e aí respondendo a pergunta da Maria, né? Ela disse assim: se você quer saber se você está crescendo, pergunta para o pastor. É fácil. Se você ainda anda com um gato gago, não cresceu. Como que é gato gago? Mimimi. E aí, ó, eu tenho dito nesse lugar, eu disse o mês passado que o aluguel da igreja iria aumentar. E porque o aluguel da igreja iria aumentar, eu não vou ficar preocupado, porque você vai ganhar mais. 3 pessoas já me procuraram, eu esqueci os 2, não, um foi o Jô, o outro eu esqueci quem é, e o último foi a Selma que me procurou e falou assim: pastor, aquele negócio que você falou é verdade, minha renda já aumentou. Aleluia. Você está contente ou está com inveja? Aleluia. Aleluia. Isso aí, fica contente, se alegra com os que se alegram. Porque, de verdade, eu vou falar agora com um maduro, né? A gente já cresceu um pouquinho, pantufa passou longe hoje, aleluia, eu creio. Mas está certo, né? Conforme vai crescendo, vai apanhando também de coisa melhor, né? Era pantufa, agora já é chinelo, aleluia. E eu estou sabendo que mãe busca de longe, né? Ataca a havaiana e acerta lá na mídia, se precisar, até do outro lado da rua, não adianta. Se é do outro lado da rua, a chinela vai, e acerta. Agora, eu não ganho salário da igreja, não ganho, nem R$1 daqui. Ainda eu recebo em nome de Jesus, é lícito, eu recebo em nome de Jesus, mas não ganho. Hoje, a minha renda vem do meu trabalho, aleluia, onde eu trabalho durante a semana na igreja de Guaratinguetá. Eu tenho um trabalho lá, eu tenho hora para entrar, eu tenho horário de almoço, eu tenho hora para sair, eu tenho um cumprimento das coisas que eu tenho que fazer, e graças a Deus que eu tenho outra renda ainda, que é da fazenda, que eu até comentei ontem aqui, na reunião do grupo de louvor que a gente estava aqui. Então, bebam bastante leite mesmo, aleluia, tá bom? Toda vez que você for comprar leite, você lembra do pastor. Aleluia. Eu falei assim: olha, o pastor vende leite. Sim, eu vendo leite. E glória a Deus por isso, né? Algumas pessoas dizem que não pode tomar leite, que faz mal. Sim, para mim não, aleluia. Para mim faz super bem. E glória a Deus, eu quero que beba bem muito mesmo. Então, assim, eu estou falando essas coisas porque a gente sabe que a gente deve honrar o Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Mas é menino que fica pensando: o pastor vai roubar, outros vão pegar, como que vai acontecer? Ó, a gente estava falando aqui que se o aluguel da igreja vai aumentar e o dinheiro que a gente paga, as contas da igreja, água, luz, aluguel, o que compra, ar-condicionado, iluminação, instrumentos, o que foi feito de reforma, a construção desse lugar aqui no fundo, o dono do prédio não deu nada não, gente. Nem isenção do aluguel, tá bom? A gente construiu e pagou tudo do nosso bolso, e eles não deram R$1 de desconto no aluguel. Pelo contrário, ainda teve vez que atrasou, e aí eu fui falar uma vez com a moça lá, ela foi muito gentil, e disse assim: se não pode fazer, não faça. Aleluia.
Mas como a Maria disse, eu nunca liguei para vocês dizendo, ó gente, a partir de amanhã eu quero mais dinheiro aí. Não, fui falar com Deus. Amém? Fui crer em Deus. E hoje eu posso falar para vocês, eu creio que, então se o aluguel da igreja vai aumentar, você vai aumentar a sua renda, você vai prosperar mais. Agora, pastor, e eu não precisa me responder, mas faça essa pergunta para você mesmo. Deus pode contar com a minha fidelidade? Pensa comigo. A nossa vida, gente, ela não pode ser como o mar morto. Por que o mar morto é morto? Não tem vida lá? Porque ele não tem saída, ele só tem entrada. A nossa vida ela deve ser como um leito de rio. O rio sempre está saindo, mas também sempre está entrando. A água que você está vendo no rio hoje não vai ser a mesma de amanhã. Mas ele nunca está vazio. Por que pedinte não prospera? Porque ele só pede, ele não dá. Atos, no capítulo 20, no verso 35, olha o que Lucas escreveu. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar que receber. Então, quando a gente é menino, a gente se alegra só em receber. Quando a gente cresce, a gente vê que é bom também dar. Aleluia. Porque eu entendi agora, crescendo, que a minha vida, ela é um canal de bênção para os outros. E eu não sou só aquele um que recebe das bênçãos, mas eu também estou pronto para dar. Então, a mangueira ou a borracha que vai aguar as plantas, a mesma que leva a água, ela também é molhada pela água. Então, se eu entendo que a igreja, o reino de Deus, precisa de recursos, Deus pode contar comigo, porque eu não tenho problema em dar, porque quando eu der, esses recursos vão passar por mim, eu também vou usufruir dessas coisas. Acontece que eu vou ser maduro para saber discernir o que é pão e o que é semente. Está comigo? O livro de, eu sei que esse texto é muito comum citar nessas horas, mas é uma verdade, eu preciso falar sobre ele. Eu não sei se todo mundo tem entendimento a respeito dessas coisas. O livro de Malaquias, no capítulo 3 e no verso 10, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Todas as vezes que a gente pagou o aluguel nesse lugar aqui, teve tempos em que nós atrasávamos, e foi difícil aquele tempo. Eu escutava cada coisa, gente do céu, olha, aleluia. E eu nunca reclamei isso para ninguém. Sempre crendo, chamando a existência, que tudo iria funcionar. Isso também não travou a gente a ponto de a gente recolher, no sentido assim, de não ter ousadia de fé para comprar cadeiras novas, comprar instrumentos, começamos a fazer esse palco, depois a gente começou a construir lá no fundo. Nunca foi quando a gente teve dinheiro. A gente nunca teve dinheiro sobrando para fazer essas coisas, mas tudo que a gente tinha era a palavra no coração e saindo pela nossa boca. Amém. E crendo sempre no melhor, porque Deus merece o melhor. Amém. A gente não comprou uma máquina fotográfica melhor aí? Compramos, aleluia, glória a Deus. Mas a gente já não tinha uma máquina? Já, mas a gente comprou uma melhor. E a gente é tão abençoado que a gente decidiu não mais vender a que a gente tinha, decidiu dar. E agora eu já avisei lá a igreja de Cruzeiro que a gente vai dar essa máquina para eles. E ainda vai pegar a outra que eles têm e poder abençoar a igreja do Potim. Então eu já entendi que se eu quero colher, eu tenho que semear. É que a Sana não está aí, eu não estou vendo ela hoje, mas ela me procurou a semana passada e disse assim para mim: pastor, eu entendi, agora eu quero dizimar. Olha que coisa. Aí ela falou assim: como que eu faço? Eu recebo dia 10 e recebo dia 20. Aí o que eu faço? Aí eu disse assim, ó, a Bíblia diz que você devolve o dízimo, né, de tudo que passar pela sua mão. Então você não precisa esperar depois do dia 20 para juntar tudo. Você faz a parte que você recebeu no dia 10 e depois, quando você receber no dia 20, você faz no dia 20. Só que eu disse assim para ela: agora fique esperto, porque você ainda vai receber coisas além disso. Isso é o que é natural, já está certo. Fique esperto, porque agora você vai começar a dizimar de dinheiro que você nem sabia. Aí ela disse assim para mim: eu nunca cheguei nessa parte.
Porque nos outros lugares que eu ia, ninguém nunca disse isso para mim. Eu falei, pois aqui faz parte. Se você nunca desfrutou, é porque ninguém nunca te disse que era seu direito. Mas agora você cresceu e já está disponível para fazer, então Deus pode contar com você. Sabe por que não tinha antes? Porque não sabia. Uns não tinham porque não sabiam. Outros, às vezes, ainda não têm porque está com o coração travado. Então, por que Deus entregaria para um se essa pessoa só vai reter? Quando o céu está aberto. Malaquias 3,10 diz, trazei todos os dízimos da casa do tesouro. Para quê? Para que haja mantimento na minha casa. Tem que haver, tem que acontecer. O livro de Hebreus diz que aqui são homens mortais que recebem, mas ali é aquele que se testifica que vive. Então aquilo que eu estou fazendo aqui na terra, eu estou fazendo aqui na terra, mas está sendo comunicado em 2 lugares. Uma mesma semente, uma mesma coisa, uma mesma ação, sendo feita em um lugar, sendo comunicada em 2. Tudo que a gente está colocando aqui, a Luciana que vai contar. Todos os comprovantes que são feitos, você não manda para mim, porque eu não preciso saber. Não tem nome no envelope. Não é que eu não quero saber e estou desinteressado da sua vida. Não é isso que eu estou dizendo. Como a Maria disse. Não, é um prazer para um pai ajudar um filho. Sempre vai ser. Até hoje eu ainda falo com meu pai, eu preciso da ajuda dele. Agora, um pai tem que entender que ele tem que criar o filho para ele saber, conseguir resolver os seus problemas. Não é que um pai não quer ajudar o filho, mas é prazeroso para um pai também ver o filho crescer e falar, que belezinha, olha, ele resolveu aquilo sozinho. Pastor, apareceu um demônio lá, eu expulsei. Olha, glória a Deus, que benção. Que apareça bem muitos agora, para você poder expulsar um monte. Não, mas não é verdade? Porque onde eu passo, se eu vejo macumba, eu desfaço. Eu nem sei para quem foi feita a macumba, mas eu vejo macumba, eu falo, está desfeita em nome de Jesus. Por que eu posso dizer isso? Porque a Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então, independente de para quem foi, eu vou desfazer. Aleluia. Vou continuar aqui. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. Essa palavra, provai-me nisto, não é no sentido de colocar Deus à prova. Você não vai fazer agora, trazer o seu dízimo, devolver o seu dízimo, colocar a sua semente, a sua oferta e colocar Deus na parede e falar, Deus, agora você é obrigado a me abençoar. Não, isso é lei. A gente não está mais na lei, a gente está na graça. Agora é mais sério, agora Deus ele verifica não só o que está sendo feito, mas a intenção do coração de como está sendo feito. Então quando Deus diz, provai-me nisto, Ele estava dizendo, essa palavra é assim, fazei prova de mim, experimenta. Está comigo? Não é de colocar Deus na parede e falar você é obrigado, mas é prova, desfruta. Aleluia. Aleluia. Quantos aqui já comeram maçã? É que você já comeu, mas imagina se não tivesse comido e eu quisesse explicar para você o gosto que tem uma maçã. A casca parece de pera, é azedinha como se fosse um morango, sai um caldinho como se fosse, sei lá, uma laranja. Você consegue entender que por mais que eu tente em palavras explicar para você o sabor, você só vai conhecer de fato o sabor se você experimentar. É isso que Deus diz em Malaquias 3,10, quando Ele diz, provai-me nisto, Ele diz, experimenta disso. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênção sem medida. Outras traduções diz, bênção que dela vos advenha a maior abastança. Outras traduções dizem, bênçãos que você não vai ter onde guardar, porque quando a gente dizima e oferta, não estamos falando só do financeiro, mas estamos falando de saúde, estamos falando de vida, estamos falando de coisas que o dinheiro não pode comprar. Ou você acha que Deus está preso só ao dinheiro? Mas nunca. Aleluia. A versão viva desse texto, para que a gente possa fazer isso com entendimento. Tragam os dízimos ao depósito do templo, para haver alimento suficiente em minha casa. Se vocês fizerem isso, abrirei as janelas do céu e derramarei uma bênção tão grande que não terão lugar onde guardá-la. E aí Deus diz, experimentem, deem-me uma oportunidade de provar que isso é verdade.
Às vezes tudo que Deus precisa é que a gente dê uma oportunidade para Ele. Meu Deus, será que eu tenho essa condição de dar uma oportunidade para Deus? Nesse quesito, sim. Porque existe, gente, vontades de Deus sobre a nossa vida, e existem, entenda isso, pelo amor de Deus, eu já vou encerrar com isso aqui. A vontade que é absoluta e a vontade que depende de nós. Qual é? Relativa, obrigado, ficou melhor mesmo. Qual é a vontade absoluta de Deus? É aquela vontade que independente de você, independente de nós, a gente crendo ou não, fazendo ou não, vai acontecer. Por exemplo, céu e inferno. Acreditando você ou não, é céu ou inferno. Outra coisa que é a vontade de Deus absoluta, a volta de Cristo. Acreditando ou não, Jesus está voltando. Está comigo? Agora, tem coisas que é a vontade relativa. Por que é a vontade relativa? Porque depende do homem, de uma resposta que nós damos à palavra. Por exemplo, a Maria leu, 2 Timóteo 2,4. É a vontade de Deus. Olha aí. É a vontade de Deus que todos sejam salvos. Todo mundo vai ser? Não. Porque nem todo mundo vai aceitar Jesus. É a vontade de Deus que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento, perfeita varonilidade, crescimento. Todos vão chegar? Não. Outros decidem não crescer. Então, é a vontade de Deus, mas é uma vontade relativa, porque depende de uma resposta que nós damos. Quantos estão entendendo? É uma vontade de Deus que a gente venha prosperar. Claro que é. 3 João 1,2 diz: amado, acima de tudo, ou antes de qualquer coisa, eu faço votos por tua prosperidade e saúde. Todos vão prosperar? Não, porque tem gente que só quer receber, é pedinte, não quer semear, porque para prosperar depende de semear. Como estão entendendo? Então, com essa consciência e com essa alegria toda que eu percebo, aleluia, nessa noite, que a gente pode, os diáconos, por favor, pode passar os envelopes. Você pode fazer isso na maquininha do cartão. Você pode fazer isso via Pix. A gente só pede que você, se optar por fazer por Pix, envie o comprovante ali para a Luciana, para que a gente possa contabilizar esses recursos para a igreja de Moreira César, porque por enquanto esse CNPJ e essa conta que a gente usa é a mesma conta da igreja de Guaratiquetá. Então, se você não enviar para ela, a gente não vai saber que é para cá. Tá comigo? E de fato, gente, quando a gente ensina essas coisas, é para que a gente possa fazer mesmo com consciência. A ninguém é obrigado a nada. Na nova aliança, olha, deixa eu te dizer, você não é obrigado a fazer isso não. Não quer fazer, não faça, não tem problema nenhum. Mas existe uma garantia, se fizer, aleluia, nós estamos dando acesso. Agora, não deixa uma circunstância dizer para você que você não pode fazer. 2 Coríntios no capítulo 8, a Bíblia diz que uma igreja lá da Macedônia, a Bíblia diz que eles eram pobres de maré. Está repreendido isso em nome de Jesus, né? Aleluia. Mas diz que essa pobreza deles não deixou eles de fora não, porque até a liderança deles chegou a dizer para eles: olha, vocês tadinho, vocês não podem, deixa quieto, não precisa fazer nada não. Eles disseram: não, negativo, não me deixa fora disso não, a gente faz questão de participar. Perceba então que não é a quantidade, mas é o coração disponível e envolvido com a obra e com o que Deus quer fazer, que Deus pode te alcançar no aumento. Nessa hora aqui não está ligado só a quantidade, até porque a Bíblia já diz que aqueles homens ricos daquela época depositavam grandes quantias. O que é uma grande quantia para você hoje, talvez, depositar nesse lugar? 10 mil reais? Cara, se você está devolvendo 10 mil é porque você ganhou 100, ficou 90 no seu bolso. 100 mil reais é uma grande quantia? Se você estiver dizimando 100 mil é porque você ganhou 1 milhão. Agora, a quantidade para Deus não é medida nesse ponto, mas é o coração, é o quanto a gente confia nele, porque a Bíblia diz que Jesus estava naquele dia diante do gasofilácio e viu aqueles homens depositarem grandes quantias, mas era do que lhes sobrava. Hoje eu não posso ainda depositar 10 mil nesse lugar, mas talvez 10 mil para Bill Gates, por exemplo, é dinheiro de troco. E se ele colocar 10 mil, talvez a Luciana vai falar: pastor, que benção, vamos comprar outro ar, tá tudo certo. Mas para Deus vai olhar para ele e falar assim: pão duro.
Ao passo que Deus olhou para aquela viúva que colocou 3 moedas, que 3 moedas talvez a gente tenha na carteira, nem faça conta, às vezes está lá perdido dentro do carro 3 moedas, mas Deus olhou para o coração dela envolvido com aquilo e disse: generosidade, deu mais que todo mundo aqui. Então nessa hora, nós estamos sendo avaliados por Deus, não só o que a gente faz, mas como a gente faz. Pastor José Roberto sempre diz que esse é um momento muito sério do culto, gente, porque eu devo vir, eu estou chegando diante de Deus e eu devo voltar para o meu lugar aprovado por Ele. Então, se prepara em nome de Jesus, você vai ganhar mais. Tá comigo? Eu quem? O generoso, o liberal, o disponível, aquele que Deus pode encontrar você fiel, porque Ele é, a gente já sabe, Deus é fiel. Mas que Ele possa nos encontrar fiel nessa noite. Você pode ficar de pé? Vamos orar. Pai, obrigado. Em nome de Jesus. Por essa graça, Pai, que o Senhor nos deu de ser participante daquilo que o Senhor tem para fazer. Eu te rendo graças, Pai, porque eu estou diante, sim, de um povo generoso, de um povo liberal, que nós vamos, Pai, desfrutar do melhor dessa terra nessa igreja. Por isso eu chamo em nome de Jesus Cristo a existência, mais ar-condicionado nesse lugar, aquela cortina de ar ali na frente. Pai, obrigado pela obra que nós vamos iniciar lá no fundo. Aquele terreno não vai ficar vazio, Pai, pelo contrário. Assim como nós fomos ministrados hoje da sua parte, a respeito de crescimento, essa igreja, como prédio, como estrutura, também vai crescer, para que possa melhorar a nossa vida aqui dentro, para que a gente possa receber mais pessoas nesse lugar, e para que seja sim um lugar amplo, confortável, para receber os teus filhos, e é direito deles, Pai, receber esse melhor da parte do Senhor, para que a gente possa mesmo ter a consciência de que Deus tem o melhor dessa terra para nós. O melhor de Moreira César é nosso, o melhor de Roseira é nosso, o melhor de Guaratinguetá é nosso. Nós pegamos isso pela fé hoje, Pai, e nos colocamos nessa condição de disponibilidade para o Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Pode trazer para cá. Eu não vou retroceder. Pode vir o que vier.